Leonardo, a gente estava gravando dois vídeos sobre o André Luiz, pensando nessa passagem dele, nesses ensinamentos dele. Eu recordei que tem dois momentos do André Luiz, é bem simbólico e exemplifica talvez bem tudo que ele trouxe para nós, né? Um que está lá no Missionários da Luz, a terceira obra, que é a reencarnação de Segismundo. E aí é um capítulo extenso, né, o capítulo 13, mas no 12 já aborda algum aspecto, porque tem aquela questão da preparação da família para receber o Segismundo, porque o Segismundo é um adversário de vidas passadas do pai, e aí tem todo aquele trabalho, o trabalho aparentemente não foi fácil, e mesmo assim os espíritos dão a entender, o Alexandre dá a entender que existem trabalhos mais difíceis que aquele. Então ali a gente tem uma percepção forte do que é reencarnar no aspecto espiritual. Né? E depois tem a questão do Dimas, né? No Obreiros da Vida Eterna, que o André Luiz acompanha a desencarnação do Dimas, e é uma desencarnação muito bonita, porque a mãe do Dimas está acompanhando o trabalho e está ali para ampará-lo, para recebê-lo. Obviamente é uma expectativa que muitos têm, né, de ter uma glória dessa, de ser recebido pela mãe. Tem gente que vive essa esperança. Mas o do Dimas também, a história continua, né? Porque logo no capítulo depois que fala da desencarnação do Dimas, tem o velório, né, do Dimas. Que o André Luiz acompanha o velório e ele observa espíritos inferiores tentando aproximar do Dimas. Eles percebem a presença de espíritos como o André Luiz e outros que estavam ali ajudando. Um vira para o outro e fala assim: olha, esse aqui eu acho que não dá para a gente atuar, não, a gente vai ter que escolher outro. E fora as experiências que o André Luiz tem lá no cemitério, quando ele percebe alguns espíritos que estão presos ao corpo físico, e aí ele tem um diálogo muito rico com três espíritos que ajudavam no trabalho dentro do cemitério. Então eu estou comentando isso por alto porque, essa história do Segismundo, bem completa, e a do Dimas, que também é bem completa, que falam da vida imortal, né? Que é o antes e o depois. É bem simbólico da obra do nosso querido André Luiz. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o André Luiz nesses aspectos para nós. Bom, em relação à reencarnação de Segismundo, é um dos capítulos mais extensos e ricos da obra de André Luiz. Aliás, não só o capítulo 13, mas o 12 também, que ele visita o Instituto da Reencarnação, muito informativo. E tem vários detalhes interessantes, a necessidade de redução perispiritual, a questão de que antes da concepção ser feita, já está havendo um processo de harmonização da entidade com os pais. Havia desdobramentos parciais pelo sono físico dos pais para que eles fossem se harmonizando, principalmente o pai, que tinha problema com o futuro filho, para que eles fossem harmonizando e aceitando a ideia, encarando de uma forma mais positiva. E havia uma harmonização fluídica, um esforço de harmonizar antes da concepção. Outro aspecto interessante, o espermatozoide que fecundou o óvulo foi meio que escolhido a dedo pelo Alexandre, o que mostra que o corpo vai ter características muito bem escolhidas. Isso é muito interessante. Significa que
É óbvio, isso a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente percebe isso, mas é bom frisar, porque talvez para algumas pessoas não esteja tão óbvio assim. Que o sexo do corpo não é aleatório, assim como a aparência física não é. Quando você fala assim, olha, no Instituto de Reencarnação, até a beleza física, a aparência é discutida. Então, o sexo também não pode ser aleatório. Então a pessoa não pode dizer que ela reencarnou numa determinada sexualidade por um mero acaso, algo totalmente aleatório. Isso é uma ideia materialista. A sexualidade do corpo, se o corpo é masculino ou feminino, isso aí tem a ver com o planejamento reencarnatório. E o planejamento não é aleatório. Se você inverte o sexo, você afeta completamente a sequência de vários aspectos da vida social, cultural e familiar, porque muitas vezes você ia constituir família, ia ter filhos, como é que vai ser aleatório? Então, parece uma coisa óbvia, mas eu acho que é importante frisar isso, né? Então, a morfologia do corpo, as condições de saúde do corpo, o próprio sexo que o corpo apresenta, são escolhidos e controlados, e no caso de uma reencarnação programada, bem cuidada, como era de Segismundo, que nem todas são tão rigorosamente trabalhadas assim, mas no caso dela tinha todo um planejamento bem cuidado, bem orientado. Eram espíritos que eram um lar harmonioso, mas tinham os seus problemas espirituais. Eles puderam trabalhar porque havia um mínimo de condições para isso, um mínimo de receptividade a essa mensagem. Tem até uma pergunta interessante, acho que o André Luiz pergunta, mas a gente não pode encarnar na marra? Ele não usa essa expressão, mas tipo assim, o pai não quer, mas a gente não pode... Ele falou assim, olha, é melhor que não seja assim, é melhor que seja de comum acordo, é melhor que o pai aceite, porque assim a criança se sente recebida, ocorre uma harmonização, mesmo que ele não lembre, quando ele acorda de manhã, ele está entendendo, ele concordou. Então você convida, você não obriga, você convoca, você esclarece que aquilo vai ser muito importante para ele, para o menino, para a família, que os amigos espirituais vão ajudar, que aquilo tem um sentido superior, espiritual, positivo para todos eles. Então, acho que isso é muito importante. Agora, em relação ao Dimas, eu diria que é um caso muito interessante, porque o Dimas é um espírito que construiu as condições para ter uma boa morte. E mesmo assim ela poderia ter sido melhor, porque no velório a família não estava num nível tão elevado quanto ele estava, né? Então a ambiência acabou fazendo ele sofrer um pouquinho. Mas tem o caso do Fábio também, se não me falha a memória, que é um caso bem característico de um espírito que tinha atingido um nível de espiritualidade durante a sua vida. Então isso tudo é muito bom, é muito consolador, você perceber casos em que a pessoa tem um desdobramento tão lúcido, tão tranquilo, uma morte assistida. Isso aí tem que ser conquistado. Não adianta a gente ler e achar bonito, se a gente está se inspirando nisso, pensando na gente, no dia que for a nossa hora. Isso tem que ser conquistado todos os dias. Na verdade, é aquilo que a gente sempre fala no centro espírita. Nós somos espíritos, não somos corpo. E temos um espírito. Nós somos espírito e usamos um corpo. Então, como é que você constrói essa consciência, essa certeza de mortalidade da alma? Estudando seriamente, estudando as evidências e tendo uma vida espiritual, com valores espirituais, levando a sério essa questão, né? Transcendendo a discussão que normalmente fica circunscrita só ao ambiente religioso, e depois a pessoa muda a chavinha, né? Entra num outro modo, entra no modo vida cotidiana e vive como se fosse uma pessoa completamente materialista. Aí na hora que ela entra dentro do centro espírita, bota o modo espiritualista. Não, as informações espirituais, a maneira espiritual, a maneira de enxergar a vida é um conhecimento da vida, não é? E, obviamente, o ponto central é a transformação moral. É usar desse conteúdo, desse conhecimento superior para gerar uma transformação moral. Se trabalharmos nisso, poderemos almejar ter uma desencarnação boa,
razoável, tranquila, não digo que seja igual aqueles obreiros da vida eterna, né, que foram muito meritórios, mas mesmo assim, em alguns casos houve sofrimento, como o caso do Cavalcante, né? Faltava um pouquinho de esclarecimento, ele ainda teve uma morte difícil lá no hospital, por algumas circunstâncias, mas eu acho que é interessante a gente trabalhar todo dia para ter uma vida melhor e, por consequência, ter também uma morte melhor.